Você sabia que cartela de cores não é a parte mais importante de uma entrega de consultoria de imagem? Sim, é isso mesmo. Mas calma que eu vou te explicar. Eu sou a Vandressa Preto, diretora e uma das professoras na Ecole Brasil, e bem-vinda a mais um de nossos vídeos. A gente sabe que por conta das redes sociais acabou virando um modismo a tal da cartela de cores quando se fala de consultoria de imagem. Todo mundo quer saber qual é a sua cartela, todo mundo entende e associa consultoria de imagem com única e exclusivamente entender a sua cartela de cores. Mas aqui na Ecole, no nosso método Ser para Vestir, que preza pela entrega e construção de uma imagem autêntica e intencional relacionada a tantos outros fatores, já que quando a gente fala do vestir, a gente fala de comunicação não verbal, a gente entende que cartela de cores é simplesmente só uma vírgula dentro desse universo todo de construção de imagem intencional e estratégica. E eu vou te explicar por quê. Quando a gente fala de uma imagem, a gente tem vários elementos visuais que estão ali comunicando, que comunicam para o outro. Para além disso, é de suma importância a gente considerar como a pessoa se sente naquela imagem. Já tem estudos que mostram que a pessoa se olha no espelho todos os dias e aquela informação que ela está vendo, que está falando dela mesmo, pode impulsionar a forma como ela pensa a seu respeito e inclusive as suas atitudes. Então, olha como a consultoria de imagem ela tem uma importância muito maior do que cartela de cores. Mas vamos lá. Só quando a gente fala de comunicação da imagem para o outro, e se eu pegar só esse recorte de cores, para além da cartela de cores, tem as cores de essência, que é uma da nossa metodologia exclusiva, Ser para Vestir, e é o meu xodó dentro do processo. A gente também tem que considerar as cores associadas aos seus objetivos de interpretação, que isso já está posto, consolidado no inconsciente coletivo, e as harmonias de cores, que é como a gente combina as cores dentro de um look. E eu nem estou falando de linhas, formas, elementos de design e uma intenção de maneira mais rebuscada. Eu estou fazendo só esse recorte das cores. Então, quando a gente olha para tudo isso e a gente soma que a gente está passando, comunicando algo para o outro e que é estratégico a gente construir esse objetivo de comunicação de maneira intencional, a gente leva em consideração também como a pessoa se sente ao se olhar no espelho. Olha a importância disso. Então, a gente tem o que a pessoa comunica para o outro e como ela se enxerga na frente do espelho e a importância disso para ela. É muita coisa para se considerar. E quando a gente fala de cartela de cores, muitas e muitas vezes ela não vai estar associada ao gosto da pessoa. As cores que a ancoram, que essas sim são as cores de essência. Ou as cores que elas precisam para potencializar os seus objetivos, né? Para ser percebida de maneira mais intencional pelos outros. Então, cartela de cor, além de ser uma parte muito pequena, muitas vezes pode ser desnecessária. Ela pode não estar vinculada aos outros elementos que a gente precisa considerar. Mais ainda, quando a gente fala de levar em consideração imagem de essência, que é nosso pilar autoral dentro do processo Ser para Vestir de construção de imagem, a gente está falando de repente a pessoa nem gostar da cartela de cores dela, porque cartela de cor tem a ver com imagem de harmonia. Imagem de harmonia é tudo aquilo que fica harmônico, que tem equilíbrio, que tem repetição. Agora, imagem de essência não. Imagem de essência é sobre entender quem é aquela pessoa, sobre ela se conhecer, sobre ela se apropriar de si mesma e sobre ela ter coerência na sua comunicação. E pode ser que essas duas coisas não andem juntas. E aqui na Ecole, quando a gente fala da metodologia Ser para Vestir, a gente, claro, sempre diz que a imagem de essência é a irmã mais velha, é aquela que comanda a imagem de harmonia. E é aí que quando a gente soma todos esses pontos, quando a gente vai alinhavando e vai costurando uma imagem completa, intencional, estratégica, que faz sentido e que realmente potencialize a autoestima do nosso cliente, muitas vezes a cartela de cor acaba ficando de lado. Pensa comigo, se uma pessoa precisa comunicar mais força, poder, se ela precisa, por causa do momento de vida que ela está tendo, se enxergar na frente do espelho de maneira mais forte, mais poderosa, mais corajosa, e a cartela de cor dela for suave, for de cores claras, for de cores frágeis, qual o sentido desta pessoa usar a sua cartela de cores? Não é muito mais importante a força que ela precisa e ela está se vendo na frente do espelho com cores que comunicam muito mais alegria, muito mais solidez, muito mais força mesmo?
E é aí que a gente se ancora nas cores de essência, que é um teste incrível que a gente tem dentro da nossa metodologia para justamente mapear intencionalmente que cores que vão ajudar a cliente a se ancorar naquele momento. É por isso que quando falamos num consultor de imagem, uma consultora de imagem ancorada nos dias atuais, entregando muito além do vestir, indo para outras camadas, a gente diz que sim, há momentos em que talvez a imagem estética ela não seja tão importante ou não seja mais importante do que a imagem de essência. E é assim, com esse viés de ir para camadas mais profundas da nossa metodologia Ser para Vestir, ancorada em autoconhecimento antes de tudo, é que a gente entende o que é uma consultoria de imagem que entrega de fato a autoestima. Então é preciso ter muito cuidado quando se vende cartela de cor como se fosse uma consultoria de imagem completa, ou quando se entrega um trabalho que ele fique mais nas camadas superficiais do vestir e se diga que ele entrega a autoestima. É preciso entender e ir além, ter ferramentas, ter robustez de conteúdo teórico, saber como se faz uma condução, para de fato dizer que a gente vai para outras camadas e que a gente consegue acessar a harmonia de essência. Então, da próxima vez que alguém te disser que cartela de cor é tudo, você diga, não, ela é só uma vírgula dentro de um processo intencional, robusto, estratégico, que vai para outras camadas do vestir. Se essa abordagem fez sentido para você e você quer ser um consultor de imagem que consegue ultrapassar essa camada simplesmente do vestir, quer entender um pouquinho mais como funciona o nosso método Ser para Vestir, saber o que é mais harmonia de essência, cores de essência, entender como se faz uma construção de identidade visual intencional que ultrapassa a barreira da harmonia estética, eu te convido a clicar no link abaixo e conhecer mais da nossa formação em consultoria e coaching de imagem e saber tecnicamente o que a gente consegue te entregar, como a gente consegue te conduzir para entregar de fato autoestima para o seu cliente. Foi um prazer te ter aqui comigo. Até o próximo vídeo.